Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa aula de introdução ao Python. E hoje nós vamos falar de um conceito muito importante dentro da programação, que são as funções. Beleza? Então, para começar, vamos entender um pouquinho do que são as funções. As funções são blocos de códigos, tá, que executam uma tarefa específica. E as funções podem ser reutilizadas várias e várias vezes ao longo do seu código. Tá? Com elas, a gente pode escrever programas mais organizados, mais eficientes e mais fáceis de serem mantidos. Beleza? Uh, uma função, como eu disse, é um bloco de código. E essa função ela pode receber entradas, ela pode realizar uma ação e ela pode retornar um resultado. Beleza? Essas entradas são chamadas de parâmetros ou argumentos. Beleza? Realmente depende do contexto. Uma função ela pode não ter parâmetros, ela pode não receber nenhum tipo de parâmetro de entrada. Mas ela sempre retorna alguma coisa, mesmo que essa coisa, esse algo que esteja retornando, seja nada. Beleza? Um resultado ou nada. E aí, agora a gente vai aqui para o VS Code e a gente vai fazer o básico de uma função em Python. Beleza? Então, para a gente criar, para a gente definir a nossa função, a gente vai chamar aquela palavra reservada do Python def, beleza? E logo em sequência, a gente vai criar um nome para a nossa função. Aqui, no caso, vamos criar um nome de uma função, por exemplo, que, igual a gente fez a primeira aula de escrever na tela o Olá Mundo, então eu vou chamar a função de Olá Mundo. Esse vai ser o nome da minha função, beleza? E logo em seguida, depois de criar o nome da sua função, a gente tem que abrir e fechar parênteses, tá? Então, aqui a gente tem a palavra-chave, o def, que indica que a gente está definindo uma função. Em seguida, a gente tem o nome dessa função, beleza? E, entre parênteses, é uma lista de parâmetros. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer entregar uma entrada para essa função, que é uma string. Eu quero entregar um valor para ser escrito na tela. Então, eu vou botar aqui texto, por exemplo. Vou um parâmetro texto. Então, a gente definiu uma função chamada olamundo, e essa função recebe um parâmetro texto, tá? Uma variável. E logo em seguida, ao final, né, do parênteses de fechamento, a gente vai botar um dois pontos. Tá? Como a gente já falou em outras aulas, o Python entende indentação. Não temos ponto e vírgula ou corpos de função baseados em chaves. O que a gente fez aqui? 4 espaços, como já utilizado anteriormente, por exemplo, para o if. Beleza? É assim que o Python entende aonde ele tem que, onde começa, onde termina aquela função. Beleza? Então, a gente quer escrever na tela o parâmetro texto, que é entregue à função olá mundo. Então, vou chamar aqui o print, abrir e fechar parênteses, e para o print eu vou entregar texto. Tá? Como eu disse anteriormente, a função pode, ela sempre retorna alguma coisa. Nesse caso aqui, é uma função que retorna nada. Beleza? A gente tem aqui dentro também, muito utilizado dentro de funções, que é a palavra return. Beleza? O return entrega para quem chamou essa função o que a gente quiser aqui de dentro, beleza? Então, por exemplo, aqui não é a função adequada para mostrar isso, mas a gente vai escrever daqui a pouco um pouco mais sobre como usar o return, beleza? Então, eu vou só executar essa função aqui para a gente ver como chamar e o resultado disso, tá? Então, para a gente chamar essa função, logo aqui, depois de defini-la, eu vou escrever olá mundo, abrir e fechar parênteses, tá? Você pode ver aqui, o próprio editor já me informa que ele precisa receber um parâmetro. No nosso caso, um texto que eu posso botar olá mundo. Beleza? Então, vamos executar aqui. Para executar, eu vou chamar o Python e eu vou digitar aula5.py. Beleza? Opa, o que a gente tem ali na tela? Olá mundo. Beleza? Mas, para a gente entender um pouco mais do que é esse parâmetro, qual é a utilização chave das funções, eu vou novamente chamar aqui outra função olá mundo,
tá? Então ele está chamando essa mesma função, só que eu vou digitar agora para ela, olá, Lucas. Vamos salvar e executar. Então, como a gente pode ver, o parâmetro recebe o que a gente passa para a função. Então, quando eu chamo a função olá mundo e eu passo para ela o texto olá mundo, esse print de texto vai printar olá mundo. Na seguinte chamada, onde eu passo olá Lucas, o print do parâmetro texto será de olá Lucas. Beleza? Então, agora que a gente sabe a sintaxe básica da função, vamos criar mais uma função simples para somar dois números. Beleza? Aí se você quiser fazer, aí pausa o vídeo aqui, faz a sua tentativa, né, de criar essa função. E agora eu vou criar ela aqui também para você ver a solução. Beleza? Então, como a gente já usou em cima, vou chamar a palavra def, tá? Para informar para o Python que a gente está definindo uma função. E eu vou criar uma função chamada soma. Lembrar de abrir e fechar o parênteses. E aqui dentro nós vamos passar dois parâmetros. Tá? Vamos passar, por exemplo, o parâmetro A, né, e o parâmetro B. Lembra de colocar os dois pontos. E a gente quer que essa função some os dois valores. Beleza? Então, eu vou colocar aqui dentro A mais B. Beleza, então a gente tem que a função soma recebe dois valores, no nosso caso aqui as variáveis A e B, e ele faz os parâmetros, né, A e B, e ele faz a soma desses dois. Beleza? Só que a gente quer que esse valor da soma seja devolvido após a execução. Então a gente vai usar aquela palavra que a gente viu ali em cima, que é o return. Beleza? Return A mais B. Ok? Eu vou apagar aqui a chamada do olá mundo e agora eu vou fazer a chamada do soma. Tá? E aí eu vou passar para ela dois valores, que podem ser quaisquer valores. Vamos passar aqui, por exemplo, 3 e 4. Tá? Dois valores inteiros para serem somados lá em cima. E aí como que a gente capta o que é retornado da função? A gente precisa de uma variável, por exemplo. Então, aqui a gente vai criar uma variável de resultado. E eu vou fazer que resultado recebe o retorno da função soma. Tranquilo? E aí, vamos colocar aqui na linha de embaixo um print resultado, só para a gente ver o que está sendo devolvido da função. Vou limpar o terminal e, novamente, chamar o nosso código. Tá? Então, ele informou que 3 mais 4 é igual a 7. Beleza? A gente consegue, então, desta maneira, descrita aqui na linha 12, capturar o retorno da função soma. Tranquilo? Então, aqui a gente está entendendo um pouco mais de como usar as funções, também imprimindo o resultado na tela. Então, por enquanto, funções bem simples. Beleza? Então, agora, vamos falar um pouco mais de parâmetros. Os parâmetros, ou argumentos, né, são os nomes que definimos na lista de parâmetros da função. Enquanto os argumentos são os valores que passamos quando chamamos a função. Beleza? Os parâmetros são a entrada dessa função. E os argumentos são os valores que fornecemos para as entradas, para essa entrada. Então, vamos dar um exemplo aqui, para ficar um pouco mais claro. Eu vou criar outra função, tá? Então eu vou apagar de novo aqui essa que a gente utilizou para definir, para chamar essa função soma. E agora eu vou criar a função def saudação. Tá? E vamos passar para ela um nome. Pode ser qualquer nome. Beleza? E aí eu quero que essa função print na tela. Vamos só printar aqui. Vou botar um format string que a gente já aprendeu aí na aula anterior. Olá. Aqui dentro eu vou botar um nome. Beleza? Vou botar um interrogação aqui. Uma exclamação. Para ficar bonito. Beleza. Aqui a gente tem um parâmetro chamado nome, que recebe uma string. Beleza? Quando chamamos a função, precisamos passar um argumento que seja uma string. Beleza?
Dentro do Python até tem uma outra nomenclatura que a gente pode usar aqui, que é dois pontos str. Só para ficar um pouco mais claro que nome é uma string. Tá? Mas por enquanto não precisa se preocupar com isso. Vou até apagar aqui, mas só para você saber que existe isso também, beleza? Então vamos chamar essa função e vamos passar para ela um argumento, que é uma string. Como que a gente chama uma função? Como a gente mostrou anteriormente, vamos chamar aqui saudação, abrir e fechar parênteses e passar para ela o argumento, nome qualquer, João. Tá? Eu estou usando aqui, estou reforçando, falando muito o argumento, parâmetro e tudo mais, para que você tente gravar isso. Tá? Mas no dia a dia de um programador, isso acaba que se torna automático. Tá? Nem precisa se preocupar muito com isso, você vai digitar ali seu código e é isso. Mas é bom que você entenda nesse primeiro momento. Tá bom? Então, como a gente já viu lá em cima no Olá Mundo, o mesmo desempenho, o mesmo comportamento deverá ser feito aqui em saudação. Beleza? Então, vamos chamar aqui de novo. Aula 5.py. Olá, João. Perfeito? Agora, vamos passar para uma próxima parte das funções, que são os retornos. Beleza? A função, como a gente já viu, ela também pode retornar valores. Tá? E é por isso que a gente usa o comando return, igual a gente viu aqui em cima na sol. Beleza? Como eu disse, também a gente pode ter funções que não retornam nada. Tipo, saudação. Tá? E vamos fazer uma outra função. Vamos criar aqui uma outra função para cálculo de média. Então vamos criar aqui def calcular. Calcular média. E abrir e fechar parênteses. E aí a gente quer que essa função. Deixa eu pensar, vamos passar uma lista para essa função. Beleza? É uma lista de notas. E aí, a gente vai criar aqui em cima números. Tá? A gente pode, como eu disse, a gente pode especificar um tipo. Por exemplo, aqui. Isso garante que o código fique um pouco mais legível. Mas, de novo, não vamos nos preocupar com isso agora. Beleza? Então, a gente tem uma função calcular média que recebe números. Números é uma lista de notas. Tá? E aqui dentro a gente quer que, vamos criar uma variável soma, que ela vai pegar a somatória total de números. E aí, a gente vai criar uma outra variável média, que vai receber soma e dividir pelo números. Então, a gente precisa saber quantos números estão presentes dentro da lista, tá? Para a gente fazer a média aqui embaixo. E aí eu quero retornar a média. Beleza, essa é a nossa função. Vamos chamar essa função. Então, para a gente chamar ela, antes de tudo, eu vou criar uma outra variável chamada notas. E aqui dentro a gente vai passar valores floats, né? Vamos 7.5, 8.0, 6.5 e vamos botar mais 9. Tem um aluno com a média mais alta. E agora a gente vai capturar, né? Vamos chamar a nossa função e a gente precisa capturar o retorno dela. Como que a gente captura? Criando uma variável. Então vou criar uma variável média. E essa variável média vai receber o retorno de calcular média. Então vamos chamar aqui calcular média e passar para ela nossa lista de notas. Beleza? E aí, só para a gente visualizar, né? Vamos printar na tela aqui média. Perfeito. Vou limpar o terminal aqui de novo, só para ficar um pouco mais fácil de visualizar a nova saída. E vou executar. Opa, beleza. 7.75. Podemos fazer dar um upgrade aqui nessa função também. Ao invés de receber só vamos receber dois parâmetros, porque aí eu vou te mostrar como capturar até aqui fora também. Tá? O nosso return, aqui ele está retornando só um valor, que é a média. Só que, supondo que eu tenha um aluno, então eu quero receber aqui aluno também. Eita, está difícil de digitar. Aluno. E aí, eu vou fazer aqui um texto aluno. Texto aluno.
vai ser uma string. E eu vou fazer simplesmente uma construção de string aqui. No caso, isso totalmente desnecessário, é só para a gente visualizar um retorno de 2 ou mais parâmetros, tá? 2 ou mais valores. Então vamos colocar aqui o aluno, então, tem média. Vou passar esse texto aqui para o final. E aí aqui dentro eu vou botar a média. E aí eu vou retornar junto à média. Eu quero devolver também o texto ao aluno. Como que a gente faz isso? Tá? A gente pode ir direto no return, colocar uma vírgula e colocar esse aqui da texto aluno. Com todas essas mudanças que a gente pôs em prática aqui, a gente precisa fazer algumas outras alterações. Então, a primeira, a gente recebe um novo valor aqui em cima. O calcular média agora precisa que seja passado também um aluno. Então, quando chamado o calcular média, além de notas, a gente vai passar uma string com o nome do nosso aluno. No caso, eu vou passar aqui Lucas, por exemplo. Tá? Lembrando que sempre que a gente vai passar mais de um valor, separado por vírgula sempre. Beleza? Então, a função calcular média agora recebe uma string que a gente quiser, no caso aqui Lucas, e recebe uma lista de notas. Beleza? O que é mais que a gente precisa fazer? O texto aluno ele está sendo retornado, mas ele não está sendo capturado. Tá? E no Python, o Python nos permite que a gente faça da mesma maneira que a gente está retornando, eu posso capturar esse return. Tá? Então aqui vou criar com o mesmo nome. Então, ele está definindo duas variáveis, média e texto, aluno, né? E o retorno da função, o próprio Python vai se encarregar de o primeiro retorno vai ser atribuído à média e o segundo retorno vai ser atribuído a texto aluno, tá? Então, ao invés de printar a média, agora eu vou printar só texto aluno. Beleza? Opa, o aluno Lucas tem a média 7,75. Beleza? Então, aqui a gente aprendeu um pouco mais de funções, tá? A gente tem aqui que você viu como capturar retornos, você viu como definir uma função. E agora eu queria que você colocasse um pouco em prática, beleza? Tem algumas aulas de exercício aqui. Eu acho que nesse momento, ainda não, no momento que eu estou soltando esse vídeo, não tem ainda aula de exercício de funções, mas ela vai estar presente aí para o futuro. E eu gostaria que você colocasse ela em prática mesmo, criasse algumas funções. Cria mesmo na sua cabeça. Imagina aí, eu preciso de uma função para calcular média, eu preciso de uma função para escrever na tela. Vai alternando, vai achando coisas diferentes para fazer e coloque em prática, porque função é muito importante dentro da programação. Seu código, a maioria dos códigos, quando a gente pega códigos de grandes empresas, códigos escaláveis, eles são escritos totalmente em funções. A gente trabalha quase que 100% em funções. E elas são muito importantes porque elas facilitam classes e funções, tá? A gente ainda vai aprender classe no futuro. Mas elas facilitam de muito como entender o seu código, como a facilidade de ler o código fica muito maior. E a facilidade de melhorar, você pegou o código de outra pessoa para entender e aprimorar, vai ser mais fácil se tiver com funções, se tiver com classes. Então, tenha em mente que funções são muito importantes e você precisa praticá-las. Beleza? Bom, aqui a gente termina nossa aula introdutória de funções. Tá? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui embaixo. Dúvidas, qualquer coisa, precisa da minha ajuda, lembra que tem o Discord também aqui na descrição. Pode ficar à vontade para me adicionar, para me perguntar. Precisa de exercícios, mais exercícios, quer que eu te mande, também pode me pedir por lá. Beleza? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, tá bom? E por hoje é só. Até a próxima.